Olá, alunos! Eu sou a professora Marcele Cunha. Estamos de volta com a nossa disciplina Seminários Temáticos em Educação 4. Estamos na unidade 2, Educação Integrada, possibilidade de uma formação humana integral. Os tópicos desta aula serão: principais concepções da educação integrada entre o ensino médio e técnico, a formação humana integral, o trabalho como princípio educativo e a pesquisa como princípio educativo. Iniciamos com uma dúvida: em que se baseia a educação integrada entre o ensino médio e técnico? Nesta aula, estudaremos os principais fundamentos que baseiam essa integração. Pressupostos para a educação integrada entre o ensino médio e técnico. Primeiro, possibilidade da formação humana integral. Este é o principal sentido da integração entre ensino profissional e educação básica. Outro, colaboração mútua nas esferas federal, estadual e municipal. Só é possível a efetivação dessa educação integrada entre o ensino médio e técnico através de uma política educacional nacional. Articulação entre as instituições de ensino e movimentos sociais, economias locais e sociedade civil em geral, para a identificação das demandas nacionais e regionais para a educação. Então, esses são os principais pressupostos que baseiam a educação integrada entre o ensino médio e técnico. A formação humana integral. O que seria essa formação humana integral? Seria a integração de todas as dimensões da vida no processo educativo, visando a formação omnilateral dos sujeitos. E esse conceito, formação omnilateral, de onde vem e o que significa? Bom, gente, é um conceito marxista que se contrapõe à educação unilateral e limitadora e que defende uma formação para o domínio da ciência, da técnica, da tecnologia, integrando o saber geral e profissional e desenvolvendo as potencialidades do sujeito, ou seja, uma formação totalizadora para o ser humano. Na concepção brasileira, os domínios que são definidos para a formação humana integral seriam o trabalho, a ciência e a cultura. O trabalho sendo compreendido em dois sentidos, como realização humana, no seu sentido ontológico, e como prática econômica, no seu sentido histórico. A ciência compreendida como conhecimento produzido pela humanidade através do avanço das forças produtivas. E a cultura, que são os valores éticos e estéticos que orientam as normas de conduta de uma sociedade. O trabalho como princípio educativo significa compreender a relação indissociável entre trabalho, ciência e cultura, as três dimensões que fazem parte da formação humana integral. Bom, primeiro vamos compreender os sentidos do trabalho. O trabalho é a primeira mediação entre o homem e a realidade. Desde a pré-história, desde que o homem desenvolveu o raciocínio, ele desenvolve também o trabalho. O ser humano é produtor da sua realidade e por isso se apropria dela e pode transformá-la. É justamente essa relação do ser humano com o meio o que nos torna humanos. O projeto de educação integrada, que supere a dualidade entre educação profissional e geral, compreende o trabalho em seu duplo sentido, o ontológico e o histórico. Aqui a gente tem dois exemplos do trabalho no sentido ontológico, enquanto trabalho de modificação da natureza para satisfação humana, e temos também aqui uma figura que representa o trabalho no seu sentido histórico, enquanto sobrevivência no mundo capitalista. No sentido ontológico, o trabalho é princípio educativo à medida que proporciona a compreensão do processo histórico de produção científica e tecnológica, como conhecimentos desenvolvidos e apropriados socialmente para a transformação das condições naturais da vida e a ampliação das capacidades, das potencialidades e dos sentidos humanos.
No sentido histórico, o trabalho é princípio educativo na medida em que coloca exigências específicas para o processo educativo, visando a participação direta dos membros da sociedade no trabalho socialmente produtivo. Fundamenta a formação específica para o exercício de uma profissão, determinado pelas condições concretas da sociedade. O trabalho em suas duas dimensões garante a base unitária de formação geral e específica, que é o sentido principal da educação integrada entre o ensino médio e o ensino técnico profissionalizante. O projeto de educação integrada, que supere a dualidade entre a educação profissional e o ensino médio, compreende o trabalho em seu duplo sentido, o ontológico e o histórico. A gente tem aqui exemplos de alunos desenvolvendo essas duas capacidades através dessa educação integrada. Compreender o trabalho como princípio educativo é, partindo do trabalho em seu sentido ontológico, proporcionar uma visão totalizadora da sociedade e da história da humanidade, sendo que formar profissionalmente é não apenas ensinar uma profissão, mas sim proporcionar a compreensão das dinâmicas socioprodutivas das sociedades modernas. Nesse sentido, a pesquisa vem completar o trabalho como princípio educativo. Está intimamente ligada ao princípio do trabalho. É o trabalho de produção do conhecimento e contribui para a construção da autonomia intelectual do indivíduo. Sendo assim, a pesquisa exerce um papel fundamental no ensino médio, que é o de potencializar a possibilidade de ação humana, que atua na sociedade a partir do trabalho. Ela deve estar orientada ao estudo e à busca de soluções para as questões teóricas e práticas da vida cotidiana dos sujeitos trabalhadores. Ela deve gerar inquietude para que não sejam incorporados pacotes fechados de visão de mundo. E o mais importante, ela deve ser incorporada a toda a trajetória escolar e não apenas no ensino médio. Bom, gente, aqui a gente finaliza a nossa aula da unidade 2. Essas são as principais referências que nós utilizamos para a nossa disciplina. E terminamos essa aula com essa mensagem: se você pode sonhar, você pode fazer. Bons estudos e até a próxima aula.